mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 28 de outubro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV e a partir das 17 horas. Fique atento aí, a transmissão já está ao vivo com as imagens deste programa. Hoje é segunda-feira, 28 de outubro de 2024, terminado o segundo turno, as eleições finalmente terminaram aí no país. A gente vai trazer algumas informações aqui no programa de hoje e a gente começa com a previsão do tempo, que segue nublado a chuvoso no dia de hoje. A máxima não deve passar de 26, a mínima é 21, agora faz 22 graus no centro de Campos. Com Gabriel Torres na bancada, vamos conversar. Estamos recebendo no programa de hoje Vladimir Garotinho, prefeito reeleito no primeiro turno em Campos, com votação histórica de 192.232 votos. Vamos falar sobre essa eleição, vamos falar sobre a vitória aqui na 98, essa quebra do bastião aqui na 98, uma nova derrota imposta aos Bacelar também. No programa de hoje, no segundo bloco, a gente fala sobre a eleição da mesa diretora da Câmara e a projeção que Vladimir praticamente acertou, de 19, ele falava 17, 18 vereadores, né, da base do governo, tanto do grupo, né, do seu partido, do PP, juntando o grupo, somando 18, ele falava, chegou a 19 vereadores. A gente tenta também saber de Vladimir ainda hoje, a composição aí do quadro de secretários, se muda, se não muda para o novo governo e os seus planos para 2026. Só rapidamente, Vladimir, passar aqui pelo portal Folha 1 e pelo jornal Folha da Manhã, para a gente já começar essa conversa. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e toda a região. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você. E Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No jornal Folha da Manhã, Polícia Federal investiga suspeito de filmar alunas em banheiro do IFE. Estudantes se assustaram com o homem que foi identificado a partir de câmeras da instituição.
Homem é condenado a 24 anos de prisão por matar mulher. Shopping Estrada, população reage a bloqueio na BR-101. A situação ali do Shopping Estrada ficou complicada com relação ao acesso à BR. Casa abandonada é alvo de reclamação aqui na 7 de setembro e já teve ação da postura. Transtornos, moradores do bairro relatam brigas frequentes, roubos e uso de droga no local. Polícia Federal apreende 500 mil em carro que seria do DER. Crimes eleitorais. Novo repasse de royalties com queda para Campos. Na região, só 31 mulheres são eleitas. Black Friday movimenta o comércio em Campos com boa expectativa e novo leilão do Arizão é destaque também aí para a semana. Ainda na Folha da Manhã, perspectiva de reeleição de Nunes mantida em pesquisas e, de fato, ocorrida ontem em São Paulo. Leon diz que PDT terá um representante na mesa diretora da Casa, da Câmara de Vereadores. Aqui para fechar as manchetes, o presidente do TSE afirma que segundo turno das eleições 2024 ocorreu de forma democrática. Como antecipou o ponto final, Ricardo Nunes é reeleito em São Paulo. A projeção da vitória também foi confirmada pelo Datafolha e, baseado nas pesquisas, mais uma vez, Aloysio escrevia sobre isso na semana passada e explicava por que da vitória do Ricardo Nunes sobre o Boulos em São Paulo. Rodrigo Neves é eleito para o 3º mandato de prefeito em Niterói. Já em Petrópolis, o PP, também Ringo, foi eleito. E ainda, no portal Folha 1, tem aqui os eleitos ou reeleitos das 15 capitais que tiveram aí segundo turno. Cristiano Abreu Barbosa alcança recorde pessoal no Mundial de Ironman. Triatleta completou o percurso no Havaí em 9 horas, 48 minutos e 50 segundos. Você passa o dia inteiro correndo, nadando e pedalando. Bicho, não tá pouca coisa não, hein? E na categoria dele, acima dos 50 anos, até 50, né? É de 45 a 50. Ele ficou em 22º no mundo, mais de 400 participantes. Comércio campista espera aumento de 9% para a Black Friday. A manchete também aqui para fechar essas... Tem outras manchetes também, mas para fechar essa sequência, abrindo aqui o Folha no Ar de hoje. Folha no Ar que recebe o prefeito reeleito Vladimir Garotinho. Vladimir, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença, parabéns pela sua vitória e já de antemão boa sorte aí também para o novo governo. Sorte para você, é sorte para todos os campistas. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia, Gabriel. Gabriel, né? É isso. Gabriel, bom dia a todos que nos assistem, que nos escutam. Obrigado pelos parabéns, é um motivo de muita felicidade para mim ter conseguido não só a vitória, mas uma vitória maiúscula como foi. Então queria agradecer muito, começar aqui agradecendo ao povo de Campos pela oportunidade e vem muito mais trabalho pela frente. Deixa eu dar um bom dia aqui a Gabriel e a gente abrir essa pauta. Lembrar que hoje é dia do servidor, é ponto facultativo na prefeitura. Ponto facultativo com salário antecipado já está na conta. Conseguiu antecipar o salário desde sexta. Algumas pessoas receberam... Isso aí depende do banco, né? Porque sim. Cada pessoa tem o seu banco, às vezes faz portabilidade. Quem recebe pelo Santander, o salário já caiu na conta desde sábado, né? Algumas outras pessoas que não recebem pelo Santander fazem portabilidade. O salário está na conta hoje, assim como prometido, a antecipação do salário do servidor no dia do servidor. Gabriel Torres, bom dia, bem-vindo ao Folha no Ar, obrigado pela sua presença. Bom dia, Nogueira, aos ouvintes da Folha, ao prefeito reeleito o Vladimir. A gente já recebeu aqui durante o mês de outubro, depois das eleições, alguns vereadores que falaram sobre a vitória do Vladimir e hoje a gente recebe o prefeito reeleito, que vai poder falar, eu acho que melhor do que ninguém da vitória dele. Você deu uma entrevista a gente aqui e eu acho que foi a gente perguntou, você queria passar sua mãe
com 69,96 em 2012. Ele falou, não, eu queria passar meu pai com 70,4 em 1996. É verdade. Como é que é isso? Você fez um total de 192.232 votos e em número absoluto você bate recorde. Mas em percentual ficou abaixo do que você... Ficou com 69,11. Assim, a gente tem que levar em consideração dois fatores, né? No caso da Rosinha, da minha mãe, naquela eleição o voto do Arnaldo Viana não computou, né? E aí o voto válido dela acabou subindo. Ela fez, de fato, se o voto do Arnaldo tivesse computado, 63% dos votos. Como o voto do Arnaldo não computou, ela subiu para 69,96, num total de 168 mil votos, se eu não estiver enganado. E o garotinho, meu pai, em 1996, fez 70,61. Eu tinha errado na conta. 70,61. Se eu não tiver errado também, 134 mil votos naquela época, né? Uma votação histórica para aquela época. E nessa eleição, na minha eleição, a gente teve um fator muito significativo e importante, que foi a quantidade de pessoas que foram às urnas. A gente teve um número de eleitores que foram às urnas muito alto em relação às eleições anteriores, inclusive mais eleitores indo às urnas do que na eleição de presidente da República, né? Você pegar os números da eleição presidencial, que foi uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, para prefeito agora foram mais eleitores às urnas do que na própria eleição presidencial. Então, como o número de eleitores que foi à urna foi muito superior, o percentual acabou ficando menor, porque quanto mais eleitor você tem, por mais votos que você tenha, o percentual fica menor. Mas isso é detalhe, né? O importante é que a votação foi expressiva, a votação foi histórica, 192.232 eleitores. E aí eu me tornei, né, graças a Deus, com o apoio do povo, não só o prefeito com a maior votação, né? Eu sou o político com a maior votação da história da cidade. Então, muita felicidade, muita gratidão e também muita responsabilidade daqui para frente, porque é uma marca muito expressiva e que a gente tem que trabalhar para recompensar e fazer dessa cidade cada vez melhor. Vamos tentar esmiuçar esses números. Eu vou chegar na 98, vamos chegar na 98. Deixa eu só entender como é que você enxerga tudo isso. Nós fizemos um trabalho aqui, o Aloysio Abreu, e eu gosto de falar nós porque o sucesso foi grande, né? O Aloysio Abreu Barbosa fez um trabalho extraordinário com a interpretação dos números das pesquisas. De forma extremamente isenta e profissional, mostrava a cada instante o que era aqueles números, o que eram aquelas mudanças que ocorriam, mostrava na região, por exemplo, a Luiz fez mais de 30 pesquisas, ele estava fazendo agora final de semana para São Paulo de novo, e agora, até explicar para quem chegou agora, ele está num projeto pessoal, né, e deve voltar, em breve vai estar com a gente aqui lá para maio, antes de junho, se Deus quiser, vai estar de volta aqui com a gente na bancada do Folha no Ar, o Aloysio Abreu Barbosa. Mas diante de tudo isso que o Aloysio fez, né, claramente um especialista nesses números, e mediante a oposição que tentou inclusive emplacar umas pesquisas que, por final, foram barradas na justiça, inclusive. Foram barradas na justiça, e pesquisa fake, por final. Teve pesquisa que foi registrada no TSE e só já com o resultado, mas a mesma pesquisa registrada do TSE embaixo dizendo que a pesquisa ia ser feita naquela semana. Você lembra disso? Muito... Isso perturba, isso atrapalha, isso não. E como que você consolida esses votos todos em você e Frederico, naturalmente, aquela coisa que também muito bem feito pelo Aloysio. Tem boa aprovação, era boa intenção de voto nas urnas. Isso confirmou, é fato. Tem a máquina, estando tudo ajustado, é voto? Olha, governo bem avaliado foi sinônimo, né? Foi sinônimo de vitória. E isso na região inteira aqui, o Aloysio acompanhou muito bem, fez matérias sobre isso. E é natural. Se a população está aprovando um projeto, ela não quer mudar.
O projeto tá dando certo. Problemas sempre existem, sempre irão existir em qualquer governo. Mas se o projeto está dando certo, se a cidade está evoluindo, as pessoas tendem a votar naquele candidato. Então, quem estava, né, na máquina, quem estava fazendo um bom governo, a tendência foi se reeleger ou até eleger o seu sucessor, como no caso aqui de Quissamã, no caso de São Francisco, enfim, onde tinha um projeto de sucessão e as máquinas e as prefeituras bem avaliadas também elegeram o seu sucessor. Eu costumo dizer, Cláudio, que pesquisa, obviamente bem feita, com critérios, ela tem método, né? E ela é fotografia de momento. A fotografia pode mudar, mas ela é fotografia de momento se feita dentro dos parâmetros aceitáveis. O que aconteceu em Campos foi que o grupo de oposição tentou encomendar pesquisas que fugiam do padrão, fugiam do método. Isso foi facilmente percebido aí pela Justiça Eleitoral, que suspendeu. Teve pesquisa que nem chegou a ir ao ar, antes mesmo de ir ao ar, a Justiça Eleitoral suspendeu. Teve uma última registrada, se eu não estiver enganado, do Instituto Veritar, que não teve resultado divulgado, não teve proibição da Justiça, mas também não teve resultado divulgado, né? Então, assim, os números eram muito cristalinos. Eu acompanhei, né, internamente nas nossas pesquisas, e eu fazia com 3 institutos diferentes, importante até para a gente testar metodologia e não correr risco, mas as nossas pesquisas internas, o resultado ele vinha se confirmando, né? Chegou a ter um período que dava um resultado até um pouco maior para a nossa vitória, para a nossa eleição. Mas todo mundo viu aí o que aconteceu nas semanas finais, aquele derrame de bandeira na rua, enfim. O importante é que o resultado veio dentro daquilo que estava previsto nas nossas pesquisas internas e também outras pesquisas isentas que foram divulgadas ao longo do período eleitoral, não foi só na eleição. Você já tinha pesquisa aí desde o início do ano mostrando que a gente estava na frente, mostrando nosso favoritismo, e mais uma vez a pesquisa acertou. Mas é sempre bom repetir, né? Pesquisa ela é fotografia de momento. Você pode fazer uma pesquisa hoje e dar um resultado, você pode fazer uma pesquisa daqui a 2, 3 meses e dar outro resultado. Isso depende da condução do governo, depende das coisas que acontecem na cidade. Mas, graças a Deus, no nosso caso aqui, a pesquisa se mostrou estável durante todo esse período e a vitória veio. Você tem pesquisa de 2023 também, que você tinha uma aprovação de 55%. Você aumentou essa aprovação. Você está dizendo de aprovação? De aprovação de governo. Então, a aprovação recentemente passou dos 70%. Né? Passou 75%, dos 70%, 76% em alguns institutos, e tive praticamente 70% de voto. Ou seja, a aprovação muito casada com a votação, né? Isso é importante e mostra aquilo que eu falei aqui. O eleitor satisfeito com o governo, aprovando o governo, o resultado vem. É que você falou que é pesquisa do início do ano, mas tem pesquisa do ano passado. Essa, por exemplo, a que GPP... mostrava o nosso favoritismo, inclusive contra outros candidatos que acabaram nem sendo candidatos, como o Caio Viana, que me apoiou, como a Carla Machado, que no final acabou apoiando a Madeleine. Mesmo depois da Madeleine entrando, a gente manteve o favoritismo e o resultado foi aquilo que as pesquisas já mostravam que seria. Vamos falar da 98. Está orgulhoso dessa vitória? Deixa eu te trazer uns números aqui. É porque, o que é 98? 98 é a pedra, a área central da cidade, que sempre foi resistente aos garotinhos. Verdade. Você mesmo chegou a ganhar aqui no primeiro turno de 2020. Não ganhou a eleição, mas ganhou o primeiro turno com 18 votos de diferença do Caio. Assim, No segundo turno perdi. No segundo turno, olha só, o Caio teve 60,31% dos votos da pedra e você 39,69%, ou seja, você manteve os seus 40% do primeiro turno e o Caio, que tinha quase 40% também, empatado com você ali, subiu, cresceu, ou seja, uma clara fotografia dessa resistência aos garotinhos. O Caio estava no jogo e tal. Você dessa vez ganha na 98 com o pé embaixo. E o Cristiano Abreu Barbosa até escreveu, foi uma vitória emblemática que ele coloca também essa vitória na conta de Caio Viana. Como que você analisa a vitória sua na 98 e qual a importância de Caio nessa vitória também aqui na 98? Cláudio, a 98
assim como toda a cidade, ela reconheceu o nosso trabalho. Ninguém consegue uma virada, né, nesse nível, nesse tamanho, se não tiver reconhecimento de trabalho. Inclusive porque aqui na 98, que é a chamada pedra, é onde está o eleitor muito crítico, né, e historicamente resistente ao grupo político que eu faço parte, que eu vim desse grupo político, até porque é um grupo liderado, né, historicamente pelo meu pai. Hoje liderado por mim, aqui na cidade, mas historicamente foi liderado pelo meu pai e que sempre foi resistente ao projeto político do nosso grupo. Mas eu acho que o trabalho, né, mostrado, a consistência do trabalho, porque não é só o trabalho em si, é a consistência do trabalho, a verdade que nós mostramos durante o nosso governo, porque não adianta você emitir sinal trocado, né? A política tem muito disso. Você falar uma coisa e entregar outra, ou você falar uma coisa e fazer outra. Então a gente o tempo todo falou muita verdade, a gente emitiu sinal que foi compreendido pela população de toda a cidade, em especial aqui da 98. O Caio, obviamente, foi muito importante, eu queria agradecer aqui mais uma vez, publicamente a ele, pelo entendimento e pela maturidade de fazer uma frente popular, porque os nossos grupos políticos, as nossas famílias, apesar do Caio ter uma penetração maior na pedra, só que essa penetração maior na pedra, ela era mais por causa do antigarotismo do que pela família do Caio, propriamente dita, né? Então, as nossas famílias são de campos populares, tanto o Garotinho quanto o Arnaldo. Essa união do campo popular, teve bairro na cidade que eu cheguei a bater 90%. No interior, em Guarulhos. A média de Guarulhos, por exemplo, é na casa dos 80%, né? Então, agradecer ao Caio Viana, foi uma parceria importante, que nós construímos, não foi fácil, tiveram muitos percalços no caminho, então, presidente da Assembleia, né, o Rodrigo Bacelar, pressionando o Eduardo Paes para que o Caio fosse candidato, mas o Caio já havia feito um entendimento comigo e sustentou esse entendimento que acabou custando o mandato dele. Ele era deputado federal pelo PSD, deputado suplente. O Eduardo tirou o mandato dele, o Eduardo Paes, mas o Caio se manteve firme, então eu tenho que agradecer ao Caio Viana pela maturidade, pelo compromisso que ele tinha firmado conosco e manteve. Então, eu acho que é resultado de trabalho, resultado de alianças estratégicas e resultado de não emitir sinal trocado, né? E de muitas vezes, Cláudio, ser verdadeiro e duro para poder fazer aquilo que a cidade precisava que fosse feito. Eu recebia, é normal que receba, né, muitas críticas e muitas vezes até infundadas as críticas, mas quem é prefeito, quem é gestor de uma maneira geral, precisa fazer aquilo que precisa ser feito, né? E nós fizemos, tomamos decisões difíceis durante o governo, mas mesmo assim a população entendeu que era necessário, porque a gente vinha de um período muito ruim, muito instável da economia campista. Nós conseguimos estabilizar a cidade, fazer o dinheiro voltar a circular, fazer a cidade voltar a gerar emprego, e a população entendendo como foi feito, da maneira que foi feito, deu a resposta. Então, assim, foi uma vitória. E aí mais um dado interessante, são 1.141 urnas em Campos, 1.141 urnas, e eu não estou falando nem de zona eleitoral e nem de bairro, estou falando de urna, porque tem colégio que tem 40 urnas, 20 urnas, enfim. Das 1.141 urnas, eu perdi uma urna apenas. E não foi na pedra, né? Foi lá no alto do Imbé. Lá tem 40 eleitores apenas. Madeleine fez 20 votos e eu fiz 16, se não estiver enganado. Ela me venceu lá por 4 votos. E aí eu acredito, né, a vitória dela ao vereador de oposição, Rogério Matoso, que a família dele tem uma propriedade rural lá. Ele foi o vereador mais votado lá com 17 votos, né? Ele obviamente estava na coligação da Madeleine, acabou conseguindo fazer o trabalho lá que deu a vitória para ela. Então, assim, foi uma vitória muito significativa, né? Muito maiúscula. E então, assim, eu acho que não tem o que contestar. A vitória já se consolidou, a eleição já acabou. Eu, em todos os discursos até aqui, eu tenho feito o discurso de que precisamos olhar para frente. Quem foi adversário na eleição precisa torcer pela cidade. Teremos dias difíceis pela frente, basta ver o cenário econômico
nacional, cenário econômico estadual, isso reflete nos municípios, então que todos nós possamos juntos continuar trabalhando por essa cidade. Mais uma vez, a 98, ela não foi diferente do restante da cidade, que me deu uma vitória maiúscula, consagradora, e a gente espera manter esse trabalho, até porque, e aí para finalizar essa resposta, eu vivo na 98. Eu moro aqui, meus filhos estudam aqui, eu frequento os restaurantes, as lanchonetes, enfim. Eu vivo aqui na 98, eu estou muito presente na cidade inteira, esse é o meu perfil, de ter sido um prefeito atuante que roda a cidade toda, mas eu vivo na 98 e convivo, porque não é só viver, é conviver com a 98. Então, eu convivo aqui e acho que isso também tem um papel fundamental nessa vitória. Aqui no Folha no Ar, a gente recebeu todos os candidatos a prefeito, inclusive você, e muitos deles disseram que quando o eleitor ia fazer a comparação do seu governo, ele fazia a comparação com o governo anterior. Então eu queria saber de você, agora, no segundo governo, a comparação vai ser entre o governo Vladimir I e Vladimir II. Normal. Quais pontos você acredita que sejam maiores desafios que precisam ser levados com mais destaque no seu governo a partir de agora? Olha, a gente tem falado isso já há algum tempo, né? Mas internamente agora de maneira mais firme, uma expressão popular que o sarrafo vai subir, né? É normal que isso aconteça. A gente vinha de uma gestão desastrosa, que foi de Rafael. A comparação com a minha gestão era inevitável. Agora é Vladimir contra Vladimir. Somos nós tentando fazer um segundo governo ainda melhor do que foi o primeiro. E não será fácil, porque, como eu disse aqui, né, a partir do próximo ano os desafios serão maiores ainda. Já estamos tendo queda de arrecadação de royalties há bastante tempo. Isso é uma realidade. A gente não está aqui para dizer o contrário, até porque os números estão aí, eles são públicos, né? Temos crise econômica a nível nacional, o país está quebrado. Temos crise estadual, que não repassa mais recurso para os municípios como repassava antes. Então isso vai refletir em todos os municípios, inclusive em Campos. Então a gente precisa ficar muito atento aos movimentos. Inclusive eu estou indo para Brasília hoje ainda, né, porque abriu o prazo de emendas parlamentares para correr atrás de recursos para o ano que vem. Porque o prazo de emendas, se ele se abre, o parlamentar vai indicar no orçamento da União para pagamento no próximo ano. E em relação à gestão, tem duas áreas específicas que a gente falou sobre isso durante a eleição e eu volto a repetir, que é transporte público, que é uma carência do município desde sempre, e aí não é um problema só do Vladimir ou só do Rafael que foi, ou do próximo prefeito que viesse, caso não fosse o Vladimir. O transporte de Campos ele é problemático há muito tempo, tem questões históricas para isso, tem também questão do tamanho, né, da extensão territorial do nosso município, 4.000 quilômetros quadrados, a maior cidade do estado do Rio de Janeiro, uma das maiores cidades do Brasil, e Campos é maior do que 40 países, né? Então assim, Campos é muito grande. Então essa extensão territorial dificulta o transporte público. Então o transporte é um desafio, já tem um planejamento feito, nós estamos aí retomando as negociações, né, com a instituição financeira, que provavelmente será a Caixa Econômica, para fazer o financiamento de uma nova frota de transporte para a cidade, através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, do governo Lula. E a gente está retomando agora, após o segundo turno, porque era o prazo que eles nos pediram, porque durante o segundo turno não podia haver nenhum tipo de assinatura de contrato, então as negociações ficaram sobrestadas, eu diria assim. Então o transporte público é uma prioridade para nós e também a humanização e a melhora no primeiro atendimento da saúde, né? Eu diria que a saúde de Campos melhorou muito. É visível a melhora na qualidade dos locais de trabalho, na quantidade de postos de atendimento, nos materiais, mas precisamos sim, naquele primeiro atendimento, ter uma humanização melhor, um acolhimento melhor para com as pessoas. Então esses são os dois pontos que eu podia frisar aqui, que a gente vai trabalhar muito para melhorar.
E tem uma coisa que não pode parar, né? Que são as obras, investimentos públicos. Por que as obras não podem parar? Porque obra gera emprego, obra gera circulação de dinheiro no município, obra gera qualidade de vida para as pessoas e obra também gera imposto para o município, porque as empresas estão produzindo, estão empregando, estão comprando material, isso vai gerando imposto para o município. Quando você para as obras, você está se auto-quebrando. Eu diria assim, o município está se auto-prejudicando, porque toda a cadeia produtiva para, aí vai começar a gerar desemprego, vai começar a não gerar impostos para o próprio município. Vai diminuir um pouco o ritmo das obras? Talvez diminua, mas parar, não, nós vamos parar. Faço aqui, já deixo um compromisso, né, que eu tenho dito a todos, mas fica aqui no ar o compromisso. Todas as obras que nós começamos, nós vamos terminar. Todas. Para depois ter um novo pacote de obras para a cidade. O importante agora é finalizar aquilo que está em execução, tudo aquilo que já está licitado, em execução, para que depois a gente possa fazer um novo pacote de obras para a cidade. Eu sei a aflição que algumas pessoas têm, e eu costumo dizer que é assim mesmo, porque o sarrafo subiu. Eu ontem, por exemplo, abri uma caixinha de perguntas lá na minha rede social, e é muita gente pedindo obra em todo canto da cidade, né? Que bom que hoje impedem, porque está vendo acontecer em outros locais. Antigamente não acontecia nada. Então, como está acontecendo, a pessoa quer também no bairro dela, na rua dela. É normal essa cobrança. Mas aonde a gente não chegou, a gente quer chegar, a gente vai chegar. É só a população ter um pouquinho de paciência, porque Campos é muito grande. Nós vamos seguir entregando obras e assim que tiver entregue as que já estão em execução, a gente vai partir para o novo pacote de obras. Muito se fala em obra estruturante para marcar o governo, né? Não sei se você pensa nisso, você tem essa estratégia aí, se seria uma estratégia. A Rosinha, por exemplo, fez quem começou foi Alexandre Mocaibe a Togo de Barros, que é a Arthur Bernardes, lá da BR-101, lá antes do trevo, um pouquinho, de lá para cá, ou daqui para lá, depois do trevo do Índio, até o Valão. Depois, Rosinha concluiu, ficou marcada, extraordinária essa obra. Mocaibe também chegou a fazer uma ponte, que é a ponte ali do Ferreira Machado. Você pensa em alguma obra assim, estruturante? Me falaram aqui em uma terceira ou uma quarta ponte aqui na comunidade ali, próximo a Madureira, aquela região ali. Não, ponte não tem projetado para esse governo naquela região ali, não. O que eu queria dizer é o seguinte: a gente vinha de uma época, né, de uma inércia do poder público muito grande. Então, o desafio naquele momento era colocar a cidade para funcionar. A cidade não funcionava. As pessoas trabalhavam, sequer recebiam seu salário. Unidades de saúde fechadas, escolas fechadas, enfim, a cidade não funcionava. Então, o desafio foi colocar os serviços públicos para funcionar. Esse era o principal desafio. Eu brincava internamente, antes daquela primeira vitória, em 2020, que eu achava que eu ia ser síndico, que eu ia ganhar a eleição para conseguir cortar despesa, arrumar um dinheirinho em Brasília, porque eu tinha sido deputado federal, para fazer a manutenção básica da cidade e fazer a cidade funcionar. A gente conseguiu ir muito além disso no primeiro mandato. Conseguimos fazer a cidade funcionar e conseguimos avançar com obras importantes por toda a cidade. E agora que o trem está no trilho, vou aqui parafrasear o meu colega e amigo professor Weiner, que foi eleito vereador. Agora é hora de acelerar o trem, né? Então a gente conseguiu avançar muito, muito mesmo. Repito, quem conviveu comigo, né, lembra que eu dizia: gente, nós vamos ganhar a eleição, trabalhar para ganhar a eleição, para ser síndico, porque não tem perspectiva, não tinha perspectiva. Então a gente conseguiu avançar muito além do que a gente achou que fosse conseguir avançar. Sobre obras importantes, emblemáticas e que marquem, você não pode, por exemplo, dizer que o novo HGG não marca. Está lá, uma coisa estruturante, bonita. Você não pode dizer que o novo Ferreira Machado, que quem passa lá já vê uma realidade completamente diferente, e aí eu queria aqui aproveitar para dizer para algumas pessoas que dizem que é maquiagem, talvez não conheçam, né, a estrutura do hospital por dentro. Não é só por fora que ele está sendo feito a obra. Está sendo feito por dentro também, ampliando, reformando e modernizando.
Então, assim, o que a gente pensa para o próximo governo? A gente pensa, por exemplo, na Nova Feira. É uma obra marcante, estruturante. A gente pensa em toda a requalificação da orla do Rio Paraíba do Sul, que já estamos fazendo em Guarulhos, fazer também do lado de cá, no centro. Então, assim, tem obras que serão emblemáticas na nossa gestão. Então, eu penso, sabe, de verdade mesmo, que para além das obras marcantes, a gente tem que pensar naquela obra que é funcional para o cidadão. A gente tem em execução hoje 28 bairros legais no município. Bairro legal é obra que leva dignidade, qualidade de vida, rede de água, rede de esgoto, calçada padrão com acessibilidade, iluminação de LED, asfalto em quase todas as ruas, alguns bairros são todas as ruas, alguns bairros são quase todas as ruas. Então, assim, são obras importantes, emblemáticas, que marcam aquela região da cidade e levam mais qualidade de vida. Então, esse é o estilo Vladimir de ser. Obras são importantes, mas aquela obra que leva qualidade de vida para as pessoas eu considero mais importante ainda. Deixa eu me permita, essa coisa do seu governo, apesar de você ser homônimo, xará dele, evidentemente que você não combinou com o Vladimir Putin para invadir a Ucrânia e fazer o barril de petróleo. Mas já está caindo. Mas tem mais guerra de novo, os caras são inconsequentes. Já tem 6 meses praticamente, ou um pouco. Que vem caindo, né? Um pouco mais até, que já vem caindo o preço do barril do petróleo. Agora, aqui, inclusive está aqui, novo repasse de royalties com queda. Com queda, está caindo. Você teve, inclusive, eu quero voltar à eleição para fechar essa questão da eleição, mas você acabou estando no Rio, semana passada, parece que você esteve no Tribunal de Contas, falou sobre essa coisa de royalties para usar como pagamento. A gente tem, né, várias pendências, como todo município tem junto ao Tribunal de Contas, de processos licitatórios que muitas vezes são judicializados. A gente tem que estar sempre conversando. Tem também a prestação de contas do prefeito, que é julgada pelo Tribunal de Contas. Então, eu procuro manter uma relação institucional permanente com o Tribunal de Contas. Eu tive lá com o Márcio Pacheco, que é conselheiro, e a partir de janeiro será o novo presidente do Tribunal de Contas. Então, tem uma relação muito boa com ele. Márcio Pacheco vem da política, né? Ele era deputado estadual, pessoa que eu tenho uma relação muito boa, mas hoje ele é um técnico, né, do Tribunal de Contas, é um conselheiro técnico também, até porque ele tem formação técnica. E conversamos sobre muitas coisas. Uma delas, que a gente conversou, não é ele o relator, é sobre o não pagamento de funcionários com royalties do petróleo. Isso é um problema, não só para Campos, né, mas para toda a nossa região aqui. Conversamos sobre isso. Campos tem lá um termo de ajustamento de gestão que a partir do ano que vem não poderá usar royalties para pagamento de pessoal. Até esse ano estamos usando 25% da receita de royalties. E eu fui tentar mostrar a ele a nossa dificuldade e também mostrar a ele a dificuldade dos outros municípios, que além de prefeito, eu estou presidente da ONPetro, que é a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo. E os municípios não conseguem, com receita própria apenas, pagar os servidores e dar aumento aos servidores todo ano, porque todo ano os servidores querem aumento, mas é impossível os municípios conseguirem dar aumento e ampliar as suas ofertas de serviço, porque também são demandados para isso. As cidades crescem, as demandas por serviço também crescem, demandas de posto de saúde, demandas de hospital, demandas de escola, demandas sociais, demandas por obras, enfim. Todas as demandas crescem na medida que a população também cresce. Então é inviável para os municípios, né? Então eu fui lá conversar com ele, dei entrada, né, num pedido de repactuação do TAG de royalties, e agora é aguardar o corpo instrutivo, aguardar os conselheiros tomarem essa decisão. Mas é importante porque eu fui lá falar em nome de Campos, mas falar também em nome dos municípios aqui da região que vivem o mesmo dilema que Campos vive, né? De não ter condição de, com a sua receita própria, dar o aumento que os servidores precisam, fazer, por exemplo, concurso público. Eu sou muito demandado, é importante falar aqui, sobre concurso público para todas as áreas. É impossível, porque você só pode fazer pagamento de pessoal com recurso próprio. Você não tem recurso próprio para pagar essa quantidade de funcionários, ainda mais com a demanda de concurso público que tem, né, no município.
Eu fiz concurso para Guarda Municipal, já está aí na época do curso de formação, fiz para orientador social, fiz para contador, analista de sistemas, que devem ser chamados nos próximos meses, e vou fazer concurso para professor. Isso já está definido, isso já está inclusive anunciado. Mas para todas as áreas é impossível fazer, porque você não vai ter condição de honrar o pagamento. E se tem uma coisa que eu posso dizer em alto, né, e bom som aqui para todos, é que eu não serei irresponsável, né? Campos não vai, sobre a minha gestão, voltar a ter dúvida se vai ou não vai pagar salário de funcionário. Enquanto Vladimir for prefeito, o servidor, o trabalhador, o contratado, ele vai receber o seu salário em dia. Então, para isso, muitas vezes a gente não pode, né, ceder a tudo que é pedido. Porque se a gente ceder a tudo que é pedido, de repente a gente não consegue equilibrar as contas e fazer os pagamentos que são importantes para manter o salário e manter a economia ativa. É importante lembrar também, acho que você, quando começou o governo, eu não sei exatamente, mas teve RPA que ficou 6 meses sem receber. O governo anterior, acho que teve 6 a 8 meses que não recebiam. Não só o RPA, o servidor público. Quando eu assumi, estava com 2,5 folhas em atraso o servidor público. Além do servidor público. O aposentado de Campos estava com o 13º parcelado, né? A gente assumiu, tomamos medidas duras, inclusive houve um rompimento meu com parte dos vereadores na Câmara por conta dessas medidas duras, mas eu tinha que tomar, eu não tinha outra saída, e a gente foi gradativamente colocando as coisas em ordem. Naquela época não tinha data de pagamento. As pessoas às vezes esquecem. O prefeito anunciava uma data, chegava naquela data anunciada, ele trocava a data, porque não tinha como pagar, né? A gente foi gradativamente, colocamos no 7º dia útil o pagamento, depois no 5º dia útil, até conseguir trazer para dentro do mês trabalhado. Nós pagamos no primeiro ano 15,5 folhas com 12 meses de arrecadação. Então, assim, a gente foi devolvendo ao servidor e ao trabalhador da prefeitura estabilidade. Quando você devolve para uma massa de servidores do tamanho que é a prefeitura de Campos estabilidade, a cidade também fica estável, porque o comerciante pode se programar, porque o servidor vai ter o dinheiro para fazer a sua compra, botar comida na sua mesa, sair com a sua família, enfim. A cidade hoje está estável. Então, enquanto eu for prefeito, a gente quer manter essa estabilidade. E para manter essa estabilidade, não dá para fazer tudo que é pedido, como, por exemplo, mais concurso público. Não dá. Se fosse possível, a gente faria. Então, assim, é importante que as pessoas entendam isso para que Campos seja e continue uma cidade estável e que dê aí tranquilidade, não só para o servidor, como para todo comerciante e empresário campista também, que a cidade vai ter seus pagamentos em dia. Importante também lembrar que você conseguiu com a ajuda do governador Cláudio Castro. Sempre agradeci, continuo sendo grato. O Cláudio foi um grande parceiro de início de governo, depois a gente sempre manteve um bom relacionamento, independente de outros amigos que ele tem aqui na cidade, são aliados políticos dele. Isso são coisas da política, a gente tem que entender isso, e eu nunca o questionei por isso, né? Nem tem esse direito. Ele é o governador, ele é quem decide as alianças que ele faz, mas eu sou muito grato ao governador, que sempre honrou aquilo que foi combinado. Temos ainda, né, algumas obras que a prefeitura fez o projeto, encaminhou para o governo do estado, estão lá para serem licitadas. Eu não sei se serão mais licitadas pelo estado, porque o estado já não tem mais a saúde financeira que tinha há alguns anos atrás, mas fica aqui o meu agradecimento ao governador por tudo que foi feito. Não seria por rompimento, seria por saúde financeira, até porque o dinheiro da privatização da SEDAI acabou. Acabou, mas aí fica aqui um alerta só, né? Existe o dinheiro do Fundo Soberano, que está sendo liberado para obras em alguns municípios. A Prefeitura de Campos já entrou pedindo obras com dinheiro do Fundo Soberano. Só que para esse dinheiro ser liberado, depende de aprovação da Alerj. Então fica aqui um pedido ao conterrâneo presidente da Alerj, que libere as obras estruturantes importantes para o povo de Campos através do Fundo Soberano, porque depende de aprovação da Alerj. Voltar a falar de eleição, só para te fechar, o Gabriel também fecha aqui, mas deixa eu trazer só mais uma. Aqui, ó, o pessoal lá de Morro do Coco agradecendo sua participação, Gabriel. É de Morro do Coco? É lá de Peão. Peão? Eu tinha um amigo lá, Zé Mauro, já falecido. Faleceu. Zé Mauro do Peão. É galã. Eu ia almoçar lá na casa de Zé Mauro.
Fomos almoçar na casa do pai dele lá. Irmão de Roberto Dutra. Bacana. Professor, sociólogo da UENF. Mas, Gabriel, antes de você, deixa eu só colocar mais uma aqui. Tá até na pauta lá. Duas coisas. Tem pergunta Tem pra caramba. Tem muita coisa. Eu não consigo ver as perguntas. Tá aí no Face. Tem, o pessoal te parabenizando também e pedindo plano de saúde, pedindo. Tá pedindo tudo, viu? Como eu falei, é normal. Esquece. Não, ajuda para os taxistas, parece que você falou de... A lei já está indo para a Câmara. Fundecam estará disponível. Meu amigo Romero, ele é Pode taxista. mandar aí um recado para os taxistas, os amigos taxistas, a lei já está pronta. Se não já foi para a Câmara, estará indo para a Câmara e vai passar a valer a partir de 1º de janeiro de 2025, que é o Fundecam para a renovação da frota dos táxis, tá? Tem, obviamente, alguns critérios importantes. Nós vamos dar prioridade para a frota mais antiga, carros acima de 10 anos nesse primeiro momento, para que a gente possa renovar a frota de táxi de Campos, mas vai ser linha de crédito de até 50 mil para os taxistas renovarem a sua frota. Então, aos amigos taxistas, eu fiz o compromisso, vamos cumprir o compromisso a partir de 1º de janeiro de 2025. Verônica Matos também está mandando um bom dia para você e tantos outros. Verônica. Você falou em Madeleine, falou em Rodrigo, eles te ligaram depois da eleição? Madeleine me mandou uma mensagem de WhatsApp no dia da eleição, eu respondi a mensagem e coincidentemente nessa semana, eu indo para o Rio, né, até na agenda que você citou com o Márcio Pacheco, eu saí de Campos bem cedo, parei para tomar café da manhã ali em Casimiro de Abreu, encontrei com ela, o esposo dela e mais uma pessoa que estava acompanhando, conversei rapidamente com ela e disse ela que assim, eu conheço Madeleine há muito tempo, né? Eu conheço ela há muito tempo como pessoa ainda, antes de ser delegada, né? Depois vinha a conviver como prefeito, ela enquanto delegada, e falei com ela, Madeleine, a eleição acabou, não fica nada no coração e nem pode ficar, a eleição ficou para trás, você cumpriu o seu papel do grupo que te colocou na disputa, né? Eu cumpri o meu papel de prefeito em reeleição. Acho até que em determinados momentos a campanha dela excedeu um pouco no tom. Eu preferi não elevar o tom e não partir para o confronto. Pelo contrário, eu fiz uma campanha totalmente propositiva e até bem-humorada, e muitas vezes respondendo os ataques de maneira bem-humorada, mas ela entendeu isso perfeitamente, disse até que a gente precisa uma hora parar para poder conversar, vai ser um prazer conversar com ela. Não tenho nada pessoal contra a Madeleine, nunca tive, como eu disse aqui, conheço ela como pessoa, né, há muito tempo. Ela agora está à disposição da presidência da Alerj, né, deixou aqui o cargo de delegada na cidade e foi cumprir outras funções que o grupo dela deve ter determinado para ela na presidência da Alerj. Ela está à disposição da Alerj hoje, então que ela tenha sucesso na sua nova empreitada. Nós brasileiros demonizamos muito essa coisa de aliança política. Você vê, Bruno Calil foi seu adversário na eleição de 2020. Não, nós brasileiros, o eleitor hoje é seu aliado. Caio Viana. Eu não demonizo aliança política, você só tem que ser coerente com as suas alianças políticas. Por exemplo, o Caio Viana. O Caio Viana, o pai dele foi vice-prefeito do meu pai, lá atrás. Em determinado momento eles romperam politicamente, mas nós temos uma história de grupo político junto. Aquilo era um grupo só que se dividiu lá atrás e que hoje, pela maturidade minha e do Caio, a gente conseguiu reunificar, né? E a gente tem uma conversa avançada de projetos políticos para frente em conjunto, né? Não foi uma aliança para esta eleição apenas. Eu e o Caio fizemos um compromisso, uma aliança para futuras eleições aqui na cidade de Campos também. Então, assim, eu não demonizo a aliança política. Você precisa ser coerente com ela, né? Você não pode simplesmente se aliar àquilo que é completamente contraditório ao seu histórico de vida, à sua militância política. Por exemplo, né? Não estou dizendo que eu demonize nada, mas eu não conseguiria, por exemplo, fazer uma aliança com o PSOL, porque é uma coisa que eu, Vladimir, não acredito. Mas, por exemplo, eu admiro a professora Natália, eu admiro, porque ela é uma pessoa coerente com aquilo que ela acredita. Eu talvez não consiga
pelo meu histórico e pelo que eu acredito, fazer uma aliança com ela. Mas eu admiro, porque ela é uma pessoa coerente, ela é uma pessoa correta. Então, assim, a gente não pode demonizar alianças políticas, né? Isso não existe. Política é feita disso mesmo, de composição, de aliança, só que, repito aqui, você precisa ser muito coerente com aquilo que você faz ao longo da sua trajetória. E foi uma crítica, inclusive, que todo mundo fez no início, né? Depois acho que até diminuíram um pouco, porque viram que não adiantava criticar, a Madeleine se aliar aos Bacelar. Porque ela defendia, na vida dela, exatamente o oposto do que eles representavam. Foi uma crítica que todo mundo fez, inclusive eu fiz a ela. Mas foi uma opção dela. Aqui nesse programa você foi a primeira a fazer. Muita gente fez na época, né? Enfim, mas foi uma opção dela. Enfim, eu não demonizo, não critico, acho que alianças são importantes, mas a gente tem que ser coerente com a nossa história. É muita pergunta. Ele passa muita informação, surge um monte de perguntas. Você chegou a convidar o PT no início do seu governo para fazer parte, chegou a convidar alguém para conversar com você, não sei se foi o Zé Maria. Eu soube disso, não vou confirmar, você que pode. Não teve. Mas você convidaria a Natália, por exemplo, para fazer parte? Acabei de dizer aqui, né? Pelo que eu, né, tenho de consciência política, pelo que eu tenho de formação política, pelo que eu acredito, eu não tenho nada contra a Natália, mas o PSOL não representa aquilo que eu acredito. Então, é muito complicado e muito difícil fazer uma aliança política, por exemplo, com o PSOL, que é extrema esquerda, né? Eu sou um político equilibrado, tá? Eu tenho formação trabalhista. Eu sou um político, eu posso dizer para você, conservador em princípios, mas nem tão conservador assim no campo político. Uma coisa, as pessoas têm que parar de confundir isso. Porque as pessoas acham que você ser conservador em princípios, você automaticamente é de direita. Não, não é isso. Eu sou conservador porque eu sou cristão, conservador. Uma coisa é princípio, outra coisa é ideologia política, pragmatismo político. As pessoas precisam parar de confundir isso, né? Então, assim, eu tenho formação trabalhista, eu sou uma pessoa muito ligada na área social, mas eu também sou um prefeito que me preocupa muito com o equilíbrio das contas públicas, coisas que muitas vezes eu não vejo a esquerda se preocupar, e acho que tem que se preocupar, porque se você não tiver equilíbrio das contas públicas, você não consegue fazer política pública eficaz e duradoura. Se você não tiver equilíbrio, como é que você vai conseguir sustentar a máquina pública? Você vai criar uma política pública que ela não vai conseguir ter equilíbrio, porque ela vai ser interrompida porque não vai ter dinheiro para poder cumprir a política pública. Então, eu não tenho nada contra, né, nada contra pessoalmente, mas do campo de vista político é improvável uma aliança minha, por exemplo, com o PSOL que representa a extrema esquerda. Essa coisa de extremismo é complicada. Quem não é um pouco conservador? Quem não é? E acho que o extremismo, importante, só para encerrar aqui, o extremismo é o que faz mal à política brasileira. A hora que a gente parar de discutir coisas extremas e discutir o que importa, o país vai andar. A cidade vai andar, o Estado vai andar. Enquanto a gente ficar discutindo temas insolúveis do ponto de vista da radicalização do discurso político, tem coisas que são insolúveis, porque são crenças das pessoas, são coisas insolúveis. Enquanto a gente ficar discutindo esse tipo de coisa, a política não anda. Então a gente precisa parar, precisa ter um discurso mais moderado, cada um tem sua crença, cada um tem a sua formação política, e colocar aquilo que importa na mesa, achar caminhos que sejam possíveis, porque nem tudo será como nós queremos, nem tudo será. Né? Então encontrar caminhos possíveis dentro do diálogo político, fugir um pouco desses extremos, porque o extremo pode ser bom no discurso, né? Para ganhar voto, o extremo pode ser muito bom, mas para quem senta numa cadeira de gestor, não dá para ser extremo. Então, assim, para o parlamento, talvez o discurso extremista funcione muito bem para o cara angariar voto no parlamento. Agora, vai ser extremista numa cadeira de gestor, você vai quebrar a sua cidade ou quebrar o seu estado. Não dá para ser extremista. Tem que ter discurso conciliador, tem que ser centrado, moderado, conversar com todas as forças políticas e colocar o que é possível se resolver na mesa e fazer a cidade funcionar, o estado funcionar e o país funcionar.
Não, todos os especialistas que a gente conversa sobre você fala sobre justamente isso. Você não dá para definir se é de direita ou de esquerda. Porque eu sou equilibrado, é o meu jeito de ser. Para ser gestor, acho que essa talvez seria a melhor crítica. Me criticam porque eu apoiei Bolsonaro e hoje estou conversando com o governo Lula. Eu já recebi isso. Me desculpa aqui o termo, você acende uma vela, como é que é? Uma vela pro diabo. Outra pro diabo. Eu falei, gente, se for para converter o diabo, eu vou acender. É isso, acho que assim, é a minha função enquanto gestor, conversar com todo mundo. Não tem isso, não existe isso, né? Eu tenho a minha opção. Eu declarei ela, eu fiz campanha pro Bolsonaro naquele momento. Então, mas eu sou gestor, eu preciso conversar com todo mundo. Então, assim eu sou e assim eu serei enquanto eu for gestor. Seja aqui da prefeitura, seja gestor em outra área, eu vou dialogar com todo mundo e achar caminhos para o bem comum. Sua vitória na eleição foi uma vitória muito grande, você foi eleito com a maior votação, superou em número de votos seu pai, e sua mãe também elegeu na Câmara 19 de 25 cadeiras. Mas além da sua vitória, qual o tamanho da derrota que é imposta aos Bacelar? Olha, eu vou tentar dar uma resposta para não colocar fogo no parquinho. Até porque não é isso que eu pretendo, né? Eu pretendo pacificar novamente a cidade. Foi isso que eu fiz quando eu venci da primeira vez. E é isso que eu farei agora, reeleito. Porque não adianta manter o palanque o tempo todo, né? A eleição acabou, nós tivemos uma vitória linda, contundente, maiúscula. Eu disse aqui neste microfone, no mesmo lugar que eu estou sentado, que nós faríamos em torno de 18 vereadores. Fui muito contestado à época, disseram que eu estava exagerando. Fizemos 19, né? E quase fizemos 20. Se as nossas expectativas tivessem se confirmado sobre o vereador Antônio de Matos, né, que era cotado aí por muitos como o mais votado da cidade, acabou não se concretizando, a gente teria feito 3 no Republicanos e teria tirado uma vaga do Solidariedade, então a gente teria feito 20, mas não se confirmou, o Anderson acabou se elegendo, mas não com a votação que todos esperavam que ele fizesse. Então, a vitória do prefeito foi maiúscula, a vitória da aliança política foi maiúscula, elegendo 19 dos 25, inclusive o vereador mais votado da cidade foi do meu partido, do Progressistas, vereador Cassiano, que tem base eleitoral ali em Goitacazes e Donana. Tem muito investimento da prefeitura naquela região. Só dentro de Goitacazes, para você ter uma ideia, tem 4 bairros legais em execução. Porque Goitacazes é muito grande, né? Então você tem ali o Parque Saraiva, o Parque Real, Vila Romana e Bugalho. 4 bairros ao mesmo tempo, eu diria sub-bairros, né? Dentro da grande Goitacazes, recebendo bairro legal, tem Vila Olímpica sendo construída, reforma do Hospital São José, tomógrafo no Hospital São José, que nunca teve. O Cassiano, como milita naquela região, ele soube, obviamente, tirar proveito dos investimentos que o município está fazendo, né, ali naquela região. Então, o vereador mais votado também foi do nosso partido. Não querendo colocar fogo no parquinho, mas a gente acaba colocando, né? Eu também disse desse mesmo microfone aqui que os Bacelar não têm voto. E a urna fala. Está aí, o resultado da urna está aí, né? Eles têm muita força, muito poder político, pela posição que hoje o Rodrigo ocupa, mas se você for pegar o histórico das eleições, não estou falando só dessa, estou falando das eleições, você pode pegar 2020, você pode pegar 2022 para deputado, e você pode pegar agora 2024. Né? A urna fala, as pessoas têm que saber interpretar o resultado da urna. Está aí, o resultado mais uma vez mostra que a gente tem trabalho, que a população reconhece o nosso trabalho, que para além do trabalho existe uma identificação popular, né? As pessoas nos identificam como um político de proximidade, o que não é o caso dos Bacelar. Não adianta você querer chegar para fazer política ou campanha apenas. Você tem que conviver com as pessoas, você tem que viver com as pessoas. Eu fui um político, se não conseguir de repente visitar
cada cantinho da cidade, porque Campos é muito grande, eu me fiz presente os 4 anos na rua. Então, quando eu voltava no bairro para fazer campanha, eu já tinha estado lá 3, 4, 5, 10 vezes antes, durante os 4 anos. Seja visitando o bairro, seja no churrasco na casa de alguém, seja inaugurando uma obra, seja vistoriando o bairro. Eu faço isso é da minha natureza. E as pessoas acabam se identificando com a maneira do político de estar na rua, de estar próximo e de viver uma vida parecida com a vida dele. O cidadão hoje não consegue mais enxergar o político no alto de um pedestal. Se já existiu isso, e já existiu no passado, isso acabou. O político hoje tem que ter proximidade com o eleitor. Talvez seja o que falte para muitos políticos, né? Não só aqui da cidade de Campos, mas para outros políticos Brasil afora. Proximidade com o eleitor. E eu gosto disso, isso é da minha natureza. Outra frase que eu usei muito durante a campanha: eu não preciso ser um personagem para ser candidato. Eu sou o que eu sou, durante os 4 anos. Tem gente que aparece na eleição, bota uma máscara de um personagem, se veste de um personagem e não consegue enganar as pessoas. Não consegue. As pessoas, elas estão cada vez mais atentas. Hoje o fenômeno da rede social, se a pessoa te vê na rede, te segue na rede, mas quando ela te encontra, ela percebe que você é o oposto daquilo que ela vê na rede, ela vai perceber na hora. Isso é natural. E comenta na hora também. Comenta na hora. O que não era possível antigamente. É natural isso hoje. Então assim, eu sou o que eu sou. Aquele Vladimir fazendo brincadeira na rede social, fazendo petáculo, com mangueirão, que algumas pessoas não conhecem e veem, que ficam até assim, quando eu vou para fora de Campos, as pessoas me perguntam se eu faço aquilo mesmo. Rapaz, você faz aquilo mesmo? Você come em todo lugar, você sobe no caminhão, você canta. Eu falei, eu faço, mas eu sou isso. E as pessoas de Campos aprenderam a conviver. Uns gostam e outros não gostam. Mas esse é o Vladimir que vocês terão por mais 4 anos. Essa coisa de petáculo foi... mas o petáculo, tem gente que pergunta de onde veio o petáculo. Eu ainda sou um pouco gago. Um pouco. Mas eu era muito gago quando era novo. Mas muito gago. E eu não conseguia pronunciar a palavra espetáculo de jeito nenhum. Porque eu era gago. Então eu falava petáculo desde que eu era criança. Só que aí uma vez, eu brincando, numa enchente até que teve lá em Conceição do Imbé, eu fui de barco pra lá. Eu, o Coronel Pascotto, o pessoal da Defesa Civil brincando, eu chupando uma manga. Eu chupando a manga, eu falei, petáculo de manga. E aquilo, rapaz, um blogueiro aqui da cidade me imitou e falou petáculo de manga me imitando. Aí eu comecei a brincar com o blogueiro. Na semana seguinte eu peguei uma banana, petáculo de banana. Aí eu comecei a brincar com ele, o negócio pegou. Aonde eu ia, as pessoas me ofereciam comida e pediam para eu gravar o petáculo. Pegou. E o petáculo vai continuar. E depois veio Vladim. Mas eu vou entrar... Vladim é um caso à parte. Vladim está lá na prefeitura. Hoje está fechado. Você falou que ia trazer Vladim. Esqueci. Ele está lá ouvindo a rádio. Vladim agora fica lá numa estante, na minha sala, de olho nas fofocas. Porque você sabe que a gente que lida com marketing, o grande lance do marketing é não parar. As pessoas não entendem, sabe, Vladimir? Às vezes eu ando postando algumas coisas. Tem o marketing offline, e tem o marketing online, que é o que você faz muito bem. E esse aqui, que é o offline hoje, chamado assim. Mas o cara faz, vamos fazer um contrato de 30 dias para ver se dá resultado. Eu falei, não é assim que é propaganda. Publicidade não é isso. Dá muito mais trabalho você reconstruir. O cara aqui está aqui, ó. Você manter uma marca do que você manter uma prefeitura, do que você reconstruir uma cidade. Mas vamos lá, vamos falar de política aqui. Só para fechar, sem botar fogo. Foi, rapaz, 8h04. Sem botar fogo no parquinho. Olha, vocês estão com uma audiência hoje qualificada. Minha esposa acabou de mandar uma mensagem mandando eu parar de me balançar. Eu tô com a perna aqui balançando aqui. Você não tem agenda hoje, tá vendo, Tassiana? Aliás, Tassiana, você é a próxima, hein? Já vou fazer contato, pode deixar. Vou convidá-la para estar aqui com a gente, se Deus quiser. Ela estará. Se eu conheço bem, é só convidar que ela vem. Eu quero saber o que ela vai fazer para fazer a dieta, que não funcionou nada até hoje. E já tem gente aqui, ó. Não funcionou. Zé Vitor, lá de São João da Barra, tá falando que vai trazer um bolo para você. Rapaz, tem uma padaria em São João da Barra, atrás do cemitério. Eu, se não estiver enganado, é parente dele. É prima dele. É prima dele. Alice. Rapaz, aquilo bolo de fubá cremoso. Aqui na covardia.
tem um de fubá cremoso e tem um de aipim com coco. Toda vez que eu vou a São João da Barra fazer qualquer coisa, eu tenho que passar lá para comer aquele bolo. Não tem nada igual, eu nunca comi nada igual. O bolo dele é o quê? Hã? O bolo é o quê? É um petaco. Todos os seus opositores reclamaram desse negócio de petaco. De alguma forma. Me deram embora. Quando eu vi eles falando petáculo na televisão, eu vibrava. A discussão com o Vladinho também, eu falei... Entraram na justiça para tirar o Vladinho do ar. Entrar na contramão. O Vladinho entrou na mente deles. Né? Tá alguns erros aí. Falar só para fechar então, essa questão dos Bacelar. A Luísa escreveu no ponto final, logo depois, que eles seguem virgem de segundo turno para executivo no município de Campos. Eles são tidos como bons no legislativo. Mas me parece que a votação do Marquinho foi aquém do que se comentava, do que se especulava, do que se apostava, na verdade. O que você pode atribuir isso com o que você conhece? Eles são bons no legislativo, não são bons no executivo? Como é que você avalia isso? Olha, eu não posso dizer que eles não são bons no legislativo. Não posso. Seu Marco foi presidente da Câmara, Rodrigo é presidente da Assembleia e Marquinho foi presidente também da Câmara, né? Mas o que a gente ainda é presidente da Câmara. Mas o que se comentava nos bastidores é que eles fizeram o possível e o impossível para que Marquinho fosse o vereador mais votado da cidade. Inclusive na véspera da eleição, se eu não estiver enganado, na quinta-feira, o próprio Rodrigo chegou a gravar um vídeo pedindo voto para o irmão, que teve, né, o mesmo número de campanha dele, para deputado, enfim. Mas não foi o que aconteceu. O Marquinhos chegou em terceiro lugar. Foi muito bem votado, mas chegou em terceiro lugar. Mas é também importante lembrar que alguns ex-presidentes da Câmara sequer conseguiram se eleger. Recentemente, inclusive. Você teve o Alcione Rio Preto lá atrás, que não conseguiu. Você teve o Nelson Naim, de ganhar em 2012, que não era presidente da Câmara e não conseguiu se reeleger. O Marquinho não só se reelegeu, como se reelegeu bem votado. Né? Você teve o Fred Machado, que se reelegeu, mas mal votado. Acho que ficou entre as últimas vagas na eleição de 2016. Então o Marquinho chegou em terceiro lugar e foi bem votado. Mas o que se diz nos bastidores é que o esforço, né, concentrado nele ali na campanha, na reta final, foi para que ele fosse o mais votado da cidade, o que acabou não acontecendo. Mas eleição legislativa é completamente diferente de eleição majoritária para executivo, completamente diferente. O que funciona para uma não necessariamente funciona para outra. A eleição majoritária tem muito mais a ver com sentimento do que com estrutura. Eleição majoritária. Então, todo o esforço aí empreendido no Marquinho talvez não tenha dado o resultado que eles esperavam, porque foi uma campanha completamente casada com a da candidata, a Madeleine, né? Como ela não teve o tamanho que eles esperavam que ela fosse ter, Marquinho também acabou não tendo o tamanho que eles esperavam que fosse ter. Bom, são 8h08. Eu preciso fechar rapidamente essa primeira parte. Tem vários comentários aqui. Até a gente não consegue ler, falar todos, mas deixa todos ali, depois sua assessoria faz contato lá, acessa. Tem várias perguntas sobre segurança no centro, limpeza do centro, tem muita coisa. E a gente faz um intervalo, daqui a pouco o assunto tranquilo, presidência da Câmara. Tranquilo? Tá com 19, cara, que tá mole para escolher. Vamos falar sobre a mesa diretora da Câmara em 3 minutos. Após o intervalo comercial, a gente volta no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem.